Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão dos nossos seminários da hora do almoço, e hoje é com muito gosto que recebemos cá, na Universidade Aberta, a senhora doutora Filipa Medeiros, que aceitou amavelmente vir da sua Universidade de Coimbra, aqui até Lisboa, e à nossa universidade, para nos brindar com uma conferência decorrente da área da sua especialidade, que é sobre a emblemática feminina. A doutora Filipa Medeiros é doutorada precisamente com a tese na área da emblemática, na época moderna, e é uma especialidade muito rara em Portugal, e atualmente é investigadora contratada do Centro de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra, onde tem desenvolvido uma atividade importante na área da investigação, na organização de congressos. Esteve à frente da organização de um grande congresso em Portugal sobre emblemática, que ocorreu na universidade, o maior de sempre, e, portanto, dedica-se, portanto, a esta área de especialidade que é tão importante, dada a sua relação depois com o universo não só da história da arte, mas também com o universo da literatura, da história, da filosofia, da teologia, com as várias áreas também de produção cultural. E, portanto, é com muito gosto que a recebemos cá e vamos, então, ficar muito enriquecidos com a sua partilha de conhecimento. Muito obrigado, senhora doutora, pela sua presença. A palavra é sua. Muito obrigada por estas palavras simpáticas. Na verdade, há já algum tempo que o professor José Eduardo me tinha desafiado a vir, e o professor José Eduardo faz parte daquelas pessoas que nos inspiram. Alguns de nós precisam de ser inspirados e precisam de ser motivados. E o professor José Eduardo é daqueles que nos está sempre a motivar para fazer algo de diferente e para tentar algo de novo. O tema que eu vos trago aqui hoje, a representação feminina, não é propriamente um tema que eu já tenha tratado. Isto para mim é uma primeira abordagem, porque na verdade eu trabalho sobre a emblemática, mas nunca tinha pensado nesta perspectiva da representação da mulher, e espero que possa ser um campo a desenvolver no futuro. Na verdade, como o professor disse, eu trabalho no Centro de Estudos Camonianos, nesta linha de investigação, Camões, Muda Poesia e Emblemática, e eu começaria, se calhar, por fazer uma pergunta tão simples como esta: se estão cientes do que é um livro de emblemas, se têm consciência de quando é que surgem os livros de emblemas e o que é que podemos entender por um livro de emblemas? Alguém me responde? Mas sabem dizer-me o que é um emblema, certo? O que é um emblema? Qualquer coisa deste género, não é? Uma representação simbólica, geralmente conjuga uma imagem, um símbolo e um texto. São os precursores dos nossos logotipos. Precisamente, não é? Esta junção imagem-texto para passar uma mensagem. Nós hoje vemos muito isso nos clubes desportivos, não é? Todos eles têm o seu emblema, mas é curioso ver como estes elementos se repetem em contextos muito diferentes. Não sei se já repararam que o emblema do Benfica tem vários pontos, ali não conseguem ver? Sim, tem vários pontos em comum com este. A águia e até a designação, é pluribus unum. É um apelo à unidade, à junção de forças. E este é, como saberão, o brasão dos Estados Unidos, usado desde os finais do século XVIII e que muitas vezes vemos nas televisões. Portanto, é uma representação simbólica que continua atual. E há vários outros exemplos, nomeadamente das universidades. A Universidade de Harvard tem também este emblema que junta os livros e o mote, a verdade, e este é o emblema da Universidade de Oxford, que desde o século XV a inscrição vai variando, mas continua sempre em utilização. Portanto, é uma forma de representação, hoje em dia quase reduzida a isso, àquilo que é a imagem institucional. Mas, na verdade, esta tradição e o conceito de emblema
deve-se a este homem, André Alciato, que ficou conhecido sobretudo como jurista. Ele revolucionou o pensamento jurídico e o método de estudo do direito no século XVI, foi professor em diversas universidades, Ferrara, Pavia, Bolonha, Avignon, Bourges, notabilizou-se, tornou-se uma referência exatamente na área do direito, mas nós conhecemos-lo também pela criação deste livro, o Livro de Emblemas, publicado pela primeira vez em 1531. E este pequeno livro, que sai a lume em Augsburgo, acaba por ser aquele que inaugura uma nova tipologia literária. E reparem como ele define o emblema no prefácio, que é dedicado a Conrad Potinger, era alguém muito próximo do imperador Maximiliano, por isso é que a obra é publicada em Augsburgo. Diz ele: enquanto os meninos se entretêm com nós e os outros jogam às cartas, o que é que eu faço nos meus momentos de ócio, quando não estou a dar aulas? Eu forjei estes emblemas, que ele define como símbolos criados pela ilustre mão dos artífices, para que qualquer um possa espetá-los nas vestes como acessórios e nos chapéus como insígnias, e assim escrever com signos mudos. E reparem, estamos em 1531, ele fala-nos de signos mudos e é óbvio que tinha também em mente aquilo que era uma grande novidade, os hieróglifos, que chegam à Europa ainda no século anterior, que depois se tornaram muito conhecidos na Academia Neoplatónica de Marsilio Ficino e começaram também a ser publicados, os hieróglifos de Orapolo, que depois serviram também de inspiração a outro tipo de hieróglifos que se vão publicar ao longo do século XVI, nomeadamente esta que se tornou uma obra de referência de Valeriano. Estávamos, portanto, no momento em que a cultura simbólica estava efetivamente em alta. E por isso os emblemas vão também aproveitar esta tendência. E, curiosamente, nós vivemos numa era em que voltámos a falar por imagens, não é? Esta é uma referência a uma exposição que houve no Museu do Cairo em 2020, fazia precisamente essa aproximação entre os hieróglifos e os emojis. E há também uma aplicação da Google que procura estabelecer aqui uma correspondência, isto para dizer que o desígnio de falar com signos mudos continua a ser efetivamente muito atual. Mas não foram só os hieróglifos a inspirar Alciato, também os epigramas gregos. Aqueles artífices que ele fala eram sobretudo os autores, basicamente da antologia de Planudes, que era aquela que era conhecida na época, e que ele próprio traduziu. Ele publicou várias traduções latinas dos epigramas gregos na Selecta de Cornários, que saiu em 1529. Portanto, há aqui também uma indicação clara de todos os emblemas que foram diretamente copiados dos epigramas gregos, para terem a noção dessa dívida que ele desde logo confessa. E então o que é que os emblemas de Alciato traziam de novo? Esta conjugação entre um mote, uma imagem e um texto, que muitas vezes este texto é que reproduzia os epigramas gregos, como é o caso daquele que vemos que fala da ave, a águia, como representação de poder, aquela que está no símbolo dos Estados Unidos e no símbolo do Benfica, e continua a ser para nós um símbolo de força e de poder. Ao contrário das pombas, das tímidas pombas, que representam os mais fracos. E temos então uma nova linguagem que se vai efetivamente espalhar, e volto aqui a este projeto criado em 2010, que procura mais uma vez usar imagens para transmitir conceitos. Portanto, os signos mudos continuam efetivamente na moda. E até podemos fazer algumas experiências com inteligência artificial. O Dolly, eu dei-lhe a descrição do emblema de Alciato e ele criou uma imagem deste género. Portanto, para vos dizer que estes epigramas têm muitas vezes uma dimensão ecfrástica muito forte. Falamos, portanto, de linguagem visual
e importa fazer aqui uma pequena distinção entre livros de emblemas e livros de empresas, se é que podemos falar em distinção, porque a certa altura as duas tipologias acabam por se cruzar. E reparem que estamos a falar num universo, isto são números de Peter Daly, na obra publicada em 2014, estamos a falar num universo de pelo menos 6.500 livros e 100 milhões de emblemas impressos. Portanto, teve uma divulgação absolutamente extraordinária por todo o mundo. É um fenómeno global, estamos aqui na Cátedra de Estudos Globais, é um fenómeno global porque efetivamente da Europa passou para todos os outros territórios. E trago apenas alguns exemplos de livros mais conhecidos. O Diálogo das Empresas Militares, de Paulo Giove, que foi o primeiro a teorizar sobre o conceito de empresa, estabelecendo uma diferença básica que tem a ver com o facto das empresas serem representações simbólicas que se adequam apenas a uma pessoa, enquanto os emblemas têm um caráter mais universal, exprimem conceitos, digamos assim. Também as Divises Héroïques de Paradin, que tiveram ampla divulgação, e por último o primeiro livro de emblemas e um dos poucos escrito por mulheres. Emblème ou Divise Chrétienne, de Georgette de Montenay, ainda no século XVI, e que acaba por ser também uma referência, porque não só por ter sido escrito por uma mulher, mas também porque é o primeiro livro de emblemas cristão, ou melhor, não é cristão, é calvinista, mas usado para a propaganda religiosa. E acaba depois por servir de referência. Todos eles estão disponíveis no projeto Alceato em Glasgow. A moda das empresas começa já nos finais do século XV a ter maior divulgação, mas em Portugal, eu vou passar aqui rapidamente, só para lembrar que já desde pelo menos o século XV nós vemos esta utilização das empresas, sobretudo pelos elementos da Casa Real. Um outro exemplo será Dom João II e Dona Leonor, são amplamente conhecidos. E o próprio Francisco Rodrigues de Lobo nos diz, na Corte da Aldeia, que esta era uma moda muito, muito vulgar, mas que começa cada vez mais a ser sistematizada. O próprio Camões escreveu também ele uma zombaria pouco conhecida, mas onde de alguma forma faz uma paródia da utilização das empresas por parte dos fidalgos em Goa. E não vou aqui perder muito tempo com isto, mas vale a pena ler, porque ele cria empresas que, no fundo, acabam por colocar em evidência não as qualidades, mas os defeitos dos fidalgos em Goa, e os biógrafos dizem que foi por causa desta brincadeira que ele foi preso. Mas, enfim, para chegarmos aqui à recepção dos livros de emblemas, porque passamos daquilo que são obras impressas para depois um outro tipo de aplicação. Importa lembrar que em Portugal começaram a ser conhecidos os livros de emblemas desde muito cedo. Esta é a edição dos emblemas de Alceato, que tem os comentários de Stockhauer, impressos em 1556 e escritos na Universidade de Coimbra, volta de 1552. Isto porque ele vem para Coimbra com um professor de Direito, Fábio Arcas de Narni, e acaba por desenvolver ali uma relação com o senhor de Cantanhede, que terá pago, ou patrocinado, ou pelo menos pedido, esta que é a primeira edição comentada do livro de emblemas de Alceato e que é portuguesa. Depois, até agora, podemos identificar que o primeiro autor que cita especificamente Alceato é Frei Heitor Pinto, na Imagem da Vida Cristã, que era também um best-seller na época, e passamos então à recepção nas artes. Este é um exemplo muito conhecido, é talvez o primeiro caso da cópia do emblema de Alceato por um artista, neste caso o grande artista ativo em Coimbra, João de Roão, é um medalhão da ocasião que está no Museu Nacional Machado de Castro, que tem evidentes semelhanças com a fonte impressa, o emblema de Alceato. Depois, também Francisco de Holanda dialogou nitidamente com esta cultura
E a Guela faz referência, ainda no século XVI, e este exemplo da igreja de São Pedro em Elvas é um templo românico que recebeu uma nova decoração na cúpula da Capela Mor, nos finais do século XVI, e aqui temos 8 emblemas, 8 figuras dos emblemas de Alceados reproduzidos no teto, e resta saber é porquê estas figuras naquele que é o ponto central da igreja. Não é? Já foi, também verificado que é difícil perceber porquê, e é difícil também perceber porquê aquela seleção, mas continuamos em aberto. Muitos outros exemplos há da utilização de emblemas, quer em Portugal, quer no Brasil. Eu trouxe-vos este que é do Pará, o conhecidíssimo exemplo do convento de São Francisco, que vai reproduzir emblemas do Teatro Moral da Vida Humana. E também temos aqui em Lisboa a chamada Varanda do Silêncio, no edifício que é atualmente o Centro Clínico da GNR, que tem 3 painéis de azulejos copiados desta obra, e a arte efêmera, que não pode de modo algum ser esquecida. Vamos ter variadíssimos exemplos de relações de entradas régias, de comemorações de beatificações ou de canonizações que vão recorrer a esta linguagem. Os jesuítas eram absolutamente exímios na utilização da emblemática. Os exemplos que eu aqui trago são das festas do casamento de Dom Afonso VI, para recordar que estes emblemas que aqui vemos foram copiados de uma obra espanhola, publicada em 1640. Não deixa de ser curioso que vão recorrer a um modelo dos inimigos que se estava precisamente a combater nesta época. E depois também, por ocasião do casamento de Dom Pedro, temos vários outros exemplos, e nas Eséquias reais, aqui recordo as Eséquias da Rainha Dona Maria Sofia, com variadíssimos emblemas que também adornavam os túmulos, tal como depois se repete nas Eséquias de Dom João V por todo o mundo, em Goa, em Roma e em São João del Rei, que é aqui o exemplo que trago à colação. Tudo até aqui pretendi basicamente mostrar-vos porque é que faz sentido considerar os livros de emblemas como espelhos da mentalidade desta época. Florescem, é certo, no século XVI, mas depois vão ter ampla divulgação até ao século XVIII, na arte, na propaganda política, na religião, e também como formas de transmissão da cultura humanística, porque há emblemas muito relevantes, livros de emblemas muito relevantes para a história da ciência, se pensarmos naqueles que são sobre as aves ou sobre as plantas e por aí fora. E agora focamo-nos no tema. Virtuosas matrizes e filhas rebeldes, a questão da condição feminina. Eu tenho consciência que falar em condição feminina é algo que pode ser questionado, não é? Porque esta designação já começou a ser deixada de lado. Fala-se mais na perspectiva de género. Mas porquê é que os livros de emblemas podem ser relevantes? Vamos procurar perceber. Eu tomei por base alguns estudos já publicados sobre esta questão, a representação feminina nos livros de emblemas, e que basicamente nos vão apontar diferentes categorias. Portanto, a primeira que iria destacar é esta: castas donzelas. Portanto, a ideia de que as mulheres devem ser castas, e aqui um apelo, este é um dos emblemas de Alceato, um apelo a que se vigie as virgens, porque as raparigas solteiras estão em constante perigo. O amor estende as suas armadilhas por todo o lado. Portanto, cuidado com as virgens. E depois também a mulher casada, a esposa, que deve ser fiel, calada e discreta. E vejam como aqui a gravura talvez não seja muito evidente, mas o que procura mostrar é o cãozinho que lá está ao lado, como símbolo da fidelidade. E depois esta outra representação, que vai recuperar aquela ideia, aquela estátua de Vênus que tem uma tartaruga debaixo dos pés, que foi esculpida por Fídias em Elis, segundo nos descreve Pausânias. E porquê a tartaruga?
A tartaruga é um animal silencioso e é um animal que está constantemente em casa. Traz a casa às costas, portanto, é uma forma excelente, adequa-se perfeitamente para representar a mulher. E vejam aquilo que eu aqui vos trago, é uma citação dos comentários de Stockhammer, que salienta precisamente essa questão do silêncio, do animal mudo, que nunca sai de casa, mas depois diz: o silêncio fica tão bem à mulher que isso se transformou no aforismo. Na verdade, consta que as mulheres foram criadas a partir de ossos. A história da costela, não é? E os ossos crepitam demasiado e fazem barulho. E por essa razão considero que a garrulice faz realmente parte da sua natureza. A mulher é volúvel, inconstante, errante, garrula, vã, falsa, segundo diz o Mantuano, sou eu. Mas ainda volta à questão da, da representação de Fídias e diz por fim, omite o perpétuo ornamento, portanto a vaidade feminina, a disposição do rosto e das vestes e o desejo das coisas fortuitas, porque todas me suscitam uma difícil e dúbia opinião de honestidade. Vejam o comentário de Stockhammer, que era casado, que tinha uma filha, que viveu em Coimbra até aos finais do século XVI como corretor da imprensa da universidade, apesar da obra ter sido publicada em Lyon e não haver um único exemplar em Portugal, pelo menos até ao momento que tenha sido possível identificar, mas é no fundo este o discurso estereotipado que passa. Este é um outro exemplo de uma mulher que representa o pudor, o exemplo de Penélope. E passo então para outra categoria, mãe dedicada. Também estaríamos à espera deste. Aquela que, qual pomba que arranca as penas para proteger os filhos, deve fazer tudo pelos seus rebentos. E daqui passamos para o extremo oposto, a mulher demónio, que aparece muitas vezes. Este é um exemplo colhido em Sebastião de Covarrubias Orozco, que representa exatamente os três grandes males: o mar, o fogo e a mulher. Portanto, são as três maiores desgraças. Ainda que, diz ele, eu não sou amigo de ultrajar as mulheres, e há algumas que são exceções, digamos assim. Aparece também muitas vezes a mulher pecadora, geralmente associada a esta representação de Babilónia, e eu por isso trago também aqui uma obra que, não sendo propriamente um livro de emblemas, é certamente um livro com emblemas, O Reino de Babilónia, ganhado pelas armas do Império, publicado já em meados do século XVIII por uma freira, Leonarda, com o pseudónimo Leonarda Gil da Gama, conhecemos o seu nome, Madalena da Glória, e é uma das mulheres escritoras amplamente estudadas pela professora Isabel Morojão, e que acaba aqui por também, de alguma forma, reproduzir este discurso da alma pecadora, da mulher frágil, cheia de debilidades, que procura o seu caminho, e a sua salvação e o seu grande objetivo é unir-se ao divino esposo. Isto é, obviamente, uma representação alegórica da alma, mas não deixa de ser a mulher associada ao pecado e o divino esposo associado à virtude, não é? E a tudo aquilo que seria bom. Depois, uma outra categoria, feiticeiras e furiosas. Aqui poderíamos enunciar variedíssimos exemplos, eu trouxe apenas este, que é o exemplo de Sila, e também a feiticeira Circe, que transformou, como nos conta Homero, os homens em porcos, exatamente como todas as meretrizes trazem ao de cima aquilo que há mais animalesco no comportamento dos homens. Sereias e meretrizes é aquilo que não falta nos livros de emblemas. Desde Alceato, que representa também aqui o túmulo da meretriz, e aí há uma loba que come um cordeiro para, mais uma vez, frisar essa ideia das meretrizes que fazem mal e que atacam os homens. O caso de Sófocles, que se deixou enamorar por uma jovem meretriz, e isso também lhe trouxe a desgraça, e, mais uma vez, o clássico exemplo das sereias. Este exemplo das sereias vamos também encontrá-lo no discurso da vida e morte de Santa Isabel, Rainha de Portugal, e outras várias rimas.
Esta obra de Quevedo Castelo Branco tem uma pequena coletânea de 50 emblemas, que são os primeiros escritos em português, e que vão tratar diversos assuntos, muitos deles são colhidos na obra de Valeriano e na obra de Paradin, mas um dos exemplos que aqui trouxe é precisamente este das sereias, mais uma vez a mulher associada ao pecado, que encaixa perfeitamente nesta categoria negativa. E até aqui só falamos de categorias convencionais e o objetivo era falarmos das representações não convencionais. Que mais vamos encontrar nestes livros de emblemas? Há alguns casos que importa registar, como é este, de uma meretriz virtuosa. Alciato conta-nos a história de uma leoa que estaria esculpida na cidadela de Cecrópia. E, na verdade, não seria uma leoa, seria a representação de uma amiga, portanto, de uma amante de Harmódio, que teria estado envolvido numa conspiração para matar um tirano, mas ela nunca o denunciou. Foi morta, arrancou a própria língua, mas não o denunciou. E por isso depois foi esculpida uma estátua em sua homenagem, mas não podiam representar uma meretriz, porque isso seria escandaloso. E então, por isso mesmo, representaram uma leoa, que é muitas vezes associada às meretrizes. Mas esta merecia ser um exemplo porque era virtuosa, tinha a virtude de não falar, pelo menos. Um outro exemplo, esta noiva rebelde, é a história de alguém, de uma filha, que vai acusar o seu pai de ser um verdadeiro mesêncio. Não sei se te recordam, mas Mesêncio era um dos aliados de turno contra Enéas, um homem muito cruel que tinha uma tática terrível para matar os inimigos. Ele amarrava os cadáveres aos outros homens e assim, através dos fluidos, eles acabavam por ter uma morte lenta, extremamente dolorosa. E é o que ela lhe diz: meu pai, tu fazes-me lembrar Mesêncio porque queres-me unir a um cadáver. E porquê? Porque o seu noivo teria contraído sífilis, que era também uma doença relativamente recente, e que acaba por ser aqui uma ameaça. Por isso é que ela vem dizer: eu não quero casar com este homem porque me vai trazer a desgraça, uma filha rebelde. Outras representações não convencionais, mulheres poderosas. Lembrem-se que nós estamos no século XVI, e pela primeira vez tivemos grandes figuras de rainhas em Inglaterra, as duas filhas de Henrique VIII. As mulheres chegam ao poder e desde que começou a questão da querelle des femmes, discutia-se porque é que as mulheres não poderiam exercer o poder, não é? Havia todo um processo em curso. E não deixa de ser curioso que nas Divises Heroiques Paradin tenha incluído aqui Catarina, rainha de França, rainha consorte, com representação do arco-íris, e lembram-se, na pandemia o arco-íris era muitas vezes representado com esta ideia de serenidade, de tranquilidade, de paz, fiquem calmos. Pois, muito bem, também no caso desta rainha, que era um exemplo de tranquilidade, ele foi utilizado. Outra empresa para Madame Marguerite de France, também ela era um exemplo de sabedoria e por isso são dois dos raríssimos exemplos na obra que acabam por retratar figuras femininas. Mas já que falamos de mulheres e de poder, importa também lembrar este exemplo de Pierre Cousteau, uma obra publicada em 1560. Este emblema vai, no fundo, trazer outra vez à memória a questão do imperador Heliogábalo, que, segundo reza a lenda, teria colocado no Senado a sua mãe, Júlia Suémia, e ela teria também alguma intervenção na forma como ele chegou ao poder, não é? Como um sucessor de Caracalla. Portanto, vai aqui criticar-se aqueles que vivem sob o império
das suas mulheres. E reparem que em 1560 já tínhamos a Rainha Maria em Inglaterra, aliás, já tínhamos Isabel em Inglaterra e já tínhamos a Rainha de Navarra, portanto já havia efetivamente mulheres no poder. E disso é prova este livro de emblemas, a que já fiz referência, composto por Georgette de Montenay, e que é precisamente dedicado à Rainha Joana de Navarra. E a representação que abre o livro é precisamente da mulher sábia. Ela seria uma mulher sábia a dirigir um reino. E é curioso ver como na própria dedicatória a autora vai, de certa forma, dizer às mulheres que está na hora de se dedicarem a tudo aquilo que seja o trabalho espiritual, ainda que na carta ao leitor, ela refere-se apenas a leitores homens, pedindo quase desculpa por estar ali a escrever aquela obra, mas de alguma forma a dizer que o seu objetivo é agradecer, é exaltar o modelo de Jesus Cristo. É uma mulher calvinista, recordo, e que usou também este livro como uma forma de propaganda. E por último, uma outra questão, um outro exemplo de uma representação não convencional, mais uma vez, Covarrubias Orozco, que vai aqui representar esta figura que também encontramos na pintura, na conhecida pintura do Museu Nacional do Prado. Brígida del Rio, que seria um exemplo de hermafrodita, a barbuda de Penharanda. E vejam o que nos diz o texto. Eu sou hic, haec e hoc. Eu declaro-me, sou varão, sou mulher, sou um terceiro. Portanto, nós temos aqui já uma alusão a esta questão do género não binário. Eu não sou nem mulher nem homem, eu sou uma mistura. É verdade é que se acaba por reconhecer que é um monstro horrendo, que o tem por sinistro, por mau agouro, mas não deixa de ser curioso ver como temos aqui claramente um caso não convencional, que não encaixa em nenhum dos géneros, mas que acabou por ter também o seu lugar nos livros de emblemas, porque representam a mentalidade, representam a cultura da Idade Moderna e, respondendo à pergunta, será que se limitam a reproduzir estereótipos? Eu diria que não. Contribuem, sim, para dar visibilidade a casos excepcionais de mulheres que, de alguma forma, foram contra as expectativas, quebraram as regras de comportamento socialmente impostas e nós hoje podemos também conhecer estes exemplos precisamente através dos livros de emblemas, por isso defendo o seu estudo. Muito obrigada.